Eu estou aqui com o cirurgião plástico, o Dr. André Valiati. O assunto hoje é prótese mamária. Tudo bom, André? Tudo tranquilo. Obrigada por ter vindo. Que é isso, uma honra estar aqui no teu programa. Muito obrigado pelo convite. Imagina. O doutor trouxe uma prótese para a gente ver. Esse é uma prótese nova, né? Uma prótese moderna. Isso, é uma prótese de quinta geração, a última geração que foi feita. A princípio, as mudanças foram realizadas em 1995. As próteses, na verdade, elas têm mais ou menos 50 anos, né? Elas estão agora fechando 52 anos. Desde o seu início até agora, foram apresentando alguns problemas e, com isso, foram feitas melhorias nos implantes. Então, essa última prótese, a princípio, que foi feita em 95, ela já tem agora 6 camadas dessa borracha externa, né? Que vai conter o silicone que tem dentro. Esse é um elastômero. Então, ele tem 5 camadas de elastômero, mais um gel que também mudou. Antes de 95, o gel ele apresentava uma textura mais líquida. E esse gel agora é um gel de alta coesividade. Então, mesmo que a prótese venha ter uma ruptura completa, mesmo que a gente passasse a tesoura nela agora aqui, o gel não escorre, né? Então, o gel ele mantém o formato do implante. Então, as pacientes hoje acabam não tendo que fazer aquela troca necessária de 10 em 10 anos que era feita antigamente, né? Porque antes o grande medo era do gel vazar, realmente. Exatamente. O paciente daí perdia o formato da mama, às vezes o gel se movimentava para outra parte do organismo. Hoje não, né? Então as próteses hoje não tem mais aquela obrigatoriedade de troca. O que a gente tem que fazer, Susan, sempre é um acompanhamento do implante, né, com o uso de ecografia mamária, que aqui no estado, como a gente tem uma incidência bem alta de câncer de mama, geralmente aos 30, 35 anos as pacientes já começam, né, a fazer o exame anual até. Então, todo ano vai se avaliar o implante, né, com ecografia. Se na ecografia tiver alguma suspeita de ruptura, aí se faz uma cirurgia eletiva, não é nada de urgência, né? A gente programa a cirurgia direitinho para fazer a troca do implante. Porque normalmente, quando ela rompe, se vier a romper, ela acaba dando alguns sintomas, né? Quais são eles? A mama às vezes perde aquele formato arredondado, bonito, né? A mama às vezes fica um pouco ovalada, a mama perde aquela maciez ao toque, fica um pouco mais endurecida, né? Então a ruptura costuma dar sintomas, então a gente tem que trocar por causa disso. Não que o silicone venha a ter algum não tem mais os problemas que tinha antigamente. Não, não. E até ela é bem áspera. Isso. E o que a gente estava comentando aqui nos bastidores é qual é o tamanho? As mulheres continuam usando tamanhos grandes ou reduziram o tamanho, como a gente ouve falar bastante aí? Saiu num veículo, né, impresso algum tempo atrás a história de que as próteses realmente estão diminuindo. Várias atrizes de Hollywood diminuíram o tamanho das mamas. Não é o que a gente vê aqui no estado. A gente vê um volume médio, assim, entre 300 e 350. São raras as pacientes que nos procuram, né, querendo uma prótese menor do que 300. Então, ou reduzindo também não? Reduzindo também não. Normalmente as pacientes vêm querendo mais volume. E agora esse mês de novembro é um mês ideal para fazer esse tipo de cirurgia, né? É um mês que é chamativo. Como está esquentando um pouquinho, né, já dá um feriadão, o pessoal vai para a praia, as mulheres começam a botar biquíni e já, tá faltando alguma coisa. Isso. Né? Então vem procurar a prótese mesmo, né? Novembro e dezembro tem um pico assim das próteses mamárias, porque é uma cirurgia realmente de recuperação muito rápida, né? Normalmente, assim, na média de 15 a 20 dias já estão até fazendo academia de novo. Que rápido. Então, e para o verão elas já estão desfrutando, então? Já estão desfrutando. Do modelo de biquíni novo, digamos. Certamente, que a cicatriz fica escondida, né? O grande problema da cirurgia nos primeiros 3 meses é expor a cicatriz ao sol, não pode. Só que para a mama, né, normalmente a gente faz o corte ou na areola, né, no mamilo, ou a gente faz no sulco, né, da mama embaixo, também vai ficar escondido no biquíni, então não tem problema de ir para a praia, por exemplo. E aí a opção de fazer por baixo do músculo ou por cima, isso não tem uma indicação específica ou isso depende de cada caso? Não existe uma regra, foi uma ótima pergunta essa aí, porque tem várias pacientes que chegam para a gente dizendo, doutor, eu quero atrás do músculo porque não cai. Isso é uma mentira, na verdade a prótese ela vai sempre acompanhar a dinâmica da mama. Se com o passar dos anos a mama cair por gravidez, por questão de aumento e redução de peso, né, a prótese também vai acompanhar, porque ela não fica toda presa atrás do músculo. Quando a gente vai colocar o implante, ela não entra com o músculo todo preso. Então nós temos que fazer uma liberação de toda a parte inferior do músculo,
O músculo então retrai um pouco e a prótese fica na metade de cima coberta pelo músculo e a metade de baixo vai ser coberta pela glândula. Então, ela vai acompanhar igual a dinâmica da glândula. Sim, né? não vai ficar... Tanto que a gente chama essa técnica de duplo plano, dual plane, porque ela fica em 2 planos, um pouquinho fica atrás do músculo e um pouquinho fica atrás da glândula. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Né? Normalmente a gente indica para as pacientes muito magrinhas, né? A gente indica colocar atrás do músculo, porque a prótese, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, a prótese ela não é 100% coberta, preenchida com gel. Ela é 90%, 95% preenchida, então ela tem algumas rugosidades. Essas rugosidades em pacientes que colocam na frente do músculo e que são muito magras, ficam visíveis na pele. Aí né? fica realmente, dá aquela impressão. Isso, então ficam ondulações na pele, né? Então, para essas pacientes que são muito magrinhas, a gente costuma botar atrás do músculo. Para pacientes que já têm uma mama maior, não precisa, né? Porque atrás do músculo pós-operatório é um pouquinho mais doidinho, tem que respeitar um pouquinho mais para a questão da academia, tem que ficar um tempo a mais sem treinar, ali, pelo menos uns 30 dias daí, para evitar que essa prótese se desloque. Então cada caso é um caso, é bom ser avaliado por um profissional. E o doutor aqui nos passou várias já dicas e várias recomendações aqui para quem já fez ou quem pretende fazer. Obrigada, então, doutor, por ter vindo. Eu achei fascinante, as meninas todas aqui já ficaram mexendo na prótese, mas realmente incrível. Então, obrigado novamente. O doutor está aqui, ó, pertinho da gente, está no Centro Clínico Mãe de Deus Center. Isso. Exatamente, nós aqui na Carlos Gomes com a Nilo Peçanha. A gente termina o nosso quadro por aqui.